Olá, bom dia, seja bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira? O presidente Lula recebe nesta segunda-feira a presidente da Comissão Europeia para a reunião em Brasília. Entre as pautas prioritárias estão o andamento do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Ursula von der Leyen participará de uma reunião com o presidente Lula em Brasília. Entre as pautas prioritárias da agenda bilateral figuram o andamento do acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia, uma agenda ambiental e mobilizações globais diante do conflito entre Rússia e Ucrânia. O acordo de livre comércio está em negociação desde 1999 e foi assinado 20 anos depois. Mas o documento ainda não foi ratificado e, com isso, também não entrou em vigor. Para que isso aconteça, o texto precisa ser aprovado pelos parlamentares de todos os países membros dos dois blocos econômicos, além de passar por procedimentos internos de ratificação. Caso seja concluído, o documento criará a maior zona de livre comércio do mundo. A viagem da responsável pela direção política do Bloco Europeu acontece dias após a declaração de Lula de que só vai assinar a proposta caso os países signatários aceitem as condições do Brasil. A União Europeia declarou em documento oficial que colocar o acordo comercial em vigor é considerado internamente uma prioridade. Apesar da tradicional política externa focada na pauta sul-americana, nos 5 primeiros meses do governo Lula, priorizou agendas bilaterais com o continente europeu. A maior parte dos compromissos do mandatário foi com líderes da Europa. Mais de 25 bilhões de reais de cotas do PIS/PASEP estão disponíveis para saque. Cerca de 10 milhões de pessoas podem ter acesso ao benefício em 2 meses. Tem direito às cotas do PIS/PASEP quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou como servidor público de 1971 a 1988 e ainda não sacou a quantia. No caso dos trabalhadores que morreram, o saldo pode ser retirado pelos herdeiros comprovados. De acordo com o banco, os valores podem ser movimentados pelo aplicativo FGTS, sem a necessidade de comparecer às agências bancárias. Se o saque não for feito até o dia 5 de agosto, os recursos vão ser transferidos do Fundo de Garantia ao Tesouro Nacional. Já sobre o abono salarial do PIS/PASEP de 2023, neste mês de junho, 4 grupos de trabalhadores vão receber. O benefício do PIS, que varia entre R$ 110 e R$ 1.320, de acordo com o número de meses trabalhados no ano base, vai ser pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores nascidos em setembro e outubro. E o Banco do Brasil vai liberar o pagamento aos servidores e funcionários de empresas públicas que têm inscrição no PASEP, terminadas em 6 e 7. Os depósitos vão ser feitos no dia 15. O dinheiro referente ao ano calendário de 2021 pode ser sacado até 28 de dezembro. A polícia australiana anunciou um acidente com um ônibus em Sydney, no que já é considerado o desastre com mais vítimas em 16 anos. Tragédia na Austrália. Um acidente com um ônibus deixou 10 mortos na região vinícola de Hunter, que fica próxima à cidade de Sydney. O veículo transportava os convidados de uma festa de casamento em um vinhedo e virou na noite de domingo. O desastre é o acidente de trânsito com o maior número de vítimas no país em 16 anos. Equipes de emergência foram mobilizadas para o socorro dos feridos e pelo menos uma pessoa estava em estado grave. Gostaria de agradecer a todos por estarem aqui neste dia terrível em Nova Gales do Sul. O estado acordou para ouvir notícias devastadoras em uma área que normalmente associamos a tanta felicidade e alegria. A polícia informou em comunicado que o motorista do ônibus foi detido depois de ser transportado para o hospital sob escolta das forças de segurança. De acordo com autoridades do estado de Nova Gales do Sul, o homem de 58 anos recebeu 10 acusações de direção perigosa e teve o pedido de fiança rejeitado. Hunter é uma área turística muito procurada por seus vinhedos, cangurus e florestas. Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália e ex-dono do time de futebol Milan, morreu aos 86 anos nesta manhã. A informação foi confirmada por 2 fontes próximas ao político.
Berlusconi estava internado no Hospital San Raffaele, em Milão, acompanhado de Marta Fassina, sua esposa e seus filhos, segundo informações da mídia italiana. O político foi diagnosticado com leucemia e, nos últimos meses, sofria também com um quadro de infecção pulmonar. No último dia 5 de abril, foi hospitalizado para tratamento da doença e permaneceu no hospital por mais de um mês. Há 3 dias, foi internado mais uma vez para realizar exames de rotina, mas seu estado de saúde voltou a piorar rapidamente. Nascido em 1936, em Milão, Silvio Berlusconi chegou a trabalhar como cantor em um navio de passageiros quando ainda era jovem para ajudar a pagar seus estudos. Ele se formou em Direito. 4 vezes premier da Itália e uma forte imagem política no país, Berlusconi colecionou polêmicas e momentos marcantes durante a vida. Em seu 23º Grand Slam, Novak Djokovic conquista o tri em Roland Garros. O sérvio Novak Djokovic conquistou o tricampeonato de Roland Garros ao derrotar o norueguês Casper Ruud. A final foi realizada neste domingo. Djokovic se tornou o primeiro tenista a alcançar a marca de 23 torneios de Grand Slam, quebrando o empate que mantinha com o espanhol Rafael Nadal. O sérvio, que havia vencido o tradicional torneio parisiense em 2016 e 2021, venceu Ruud com parciais de 7-6, 6-3 e 7-5 em 3 horas e 13 minutos. Aos 36 anos, ninguém tem uma galeria de troféus tão vasta no mundo do tênis. Djokovic se tornou o único tenista a ter vencido todos os Grand Slams em pelo menos 3 ocasiões. Então vamos falar sobre a previsão do tempo para essa segunda-feira. O tempo começa a virar pelo sul do país, inclusive nas regiões serranas, e além da chuva, podem ter geadas. Um pouco diferente de lá, chuvas fortes atingem a região nordeste. Vamos conferir como fica o tempo em algumas cidades do Brasil. Começamos por Curitiba, no Paraná. O dia começou gelado, registrando 10 graus às 6 da manhã. A previsão é de chuva durante o dia e a noite. A máxima pode chegar apenas a 14 graus. Na região nordeste, muda totalmente o quadro. Em Salvador, na Bahia, a previsão é que o dia seja de sol com nuvens ao longo do dia e à noite ocorram pancadas de chuva. A máxima pode chegar a 31 graus. E para finalizar, vamos conferir em São Paulo. A previsão do tempo aqui na capital paulista é de que o dia seja de sol e muitas nuvens durante o dia, mas com a noite mais nublada e com possibilidade de chuvisco. A máxima pode chegar a 27 graus. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como aqui na HIT a notícia não para, daqui a pouco eu volto com mais informações. É às 11 horas, não perca. Até mais.